Muito bem, irmãos, é uma satisfação nós estamos aqui para continuar estudando o capítulo 8 de Romanos, que nós já vínhamos analisando ele alguns dias atrás. Tem algumas palestras aí falando sobre ele. E nós vamos continuando. Porque, relembrando, o capítulo 8, ele vem mostrando não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, veja bem, andar segundo o Espírito, nós estudamos, ouvir o que o Espírito está dizendo, ou seguir os conselhos do Espírito. E nós hoje vamos continuar do verso 16 em diante, porque nós paramos ali no verso 19 e 16. E nós vamos saber o porquê, como isso funciona, que não há condenação. Por que não há condenação? Vou saber por quê. O que tem que acontecer com o ser humano para não há condenação? Nós vimos que é a obediência ao Espírito de Deus, para Ele perdoar todos os nossos pecados, e nós estamos em uma caminhada com Cristo, o caráter de Cristo sendo implantado em nossa vida, aí não tem como a condenação, não tem como condenar alguém que está refletindo a imagem de Cristo. Essa é a realidade. Então, é o que diz o verso 16. O Espírito de Deus testifica com a nossa mente que somos filhos de Deus. O verso 19 diz, quando o Espírito de Deus fala conosco, nós descobrimos se somos filhos ou não, porque nós conhecemos a nós mesmos. Ou seja, o Espírito Santo vai dizendo quem você é, se as suas ações, suas atitudes são do Espírito de Deus ou do contrário. Você tem que saber disso, ou seja, a palavra te mostra isso. Se entendendo o plano de salvação, você vai entendendo que Espírito é que está te movendo, porque nós somos dirigidos por Espírito, todos são assim. Não adianta espernear, todos é dirigido por Espírito. Então, ou por um tipo de Espírito das trevas ou pelo Espírito da luz. Essa é a definição da Bíblia para cada ser humano. Então, quando eu estudo e compreendo o plano de salvação, eu vou entendendo qual do Espírito que eu estou sendo dirigido. Compreende? Então aí eu vou descobrir se sou filho de Deus ou não. Então aí o verso 19 diz assim: o universo todo espera com muita paciência ou impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são. Ou seja, o universo inteiro, toda a terra, toda a natureza, ela espera para ver o povo sendo restaurado novamente, até manifestar os filhos de Deus. Por quê? Porque manifestando os filhos de Deus, a terra também se manifesta, ou seja, renova a terra. E quem foi que causou essa desordem na terra? O próprio ser humano, por desobediência a Deus. Então, com o plano de salvação, é restaurado esse homem. E então, se o homem for realmente filho de Deus, vai chegar um dia de ser assim, aqueles que vão ser filhos de Deus de verdade, aí a terra acaba o sofrimento também. É o que diz o verso 20. Porque o mundo ficou sujeito à degradação, não por sua vontade, mas por causa daquele que o sujeitou. Compreende? Então alguém sujeitou o mal. Aí o mundo sofre as aflições, a natureza, a água é contaminada, os animais sofrem, todo mundo sofre. E o universo espera essa manifestação desses filhos de Deus. Que é você, que é eu, que é aqueles que querem compreender o Evangelho e crer na palavra de Deus. E coloca isso em prática. Aí há uma mudança de caráter e essa pessoa agora passa a ser filho de Deus, porque ele era criatura de Deus, tinha deixado de ser filho. Quando o homem entrou em pecado, ele deixou de ser filho de Deus. Ele passou a ser filho de quem ele é obediente, de quem ele obedece. Mas com o plano da salvação, eu aceitando esse plano da salvação, eu posso ser regenerado e voltar novamente a ser filho de Deus. É assim que a Bíblia explica. Então veja bem, quando esses filhos de Deus se manifestarem na terra, todo o universo espera isso. Toda a natureza espera isso. Porque esse filho de Deus foi o causador da desordem na terra. E quando ele se alinhar a Deus novamente, vai haver ordem na terra novamente. Então é isso que precisa ser entendido. E é o que está explicando aqui no verso 20, né? E o verso 21 diz assim: um dia o próprio mundo fica livre do poder destruidor, que o mantém escravo, e tornará parte da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Compreende? Então os filhos de Deus estão sendo escravos do inimigo. Mas quando esses filhos decidem a ser de Deus, a tornar filho de Deus, aí liberta o mundo. Está entendendo? Liberta o mundo.
É isso que está dizendo o verso 21. O verso do capítulo 8, 21. Um dia o próprio mundo ficará livre do destruidor. Compreende? Então, isso é muito interessante porque esse capítulo é pouco entendido. E a resposta está no próprio capítulo. Os ensinamentos ali. Este é o plano da salvação. Porque talvez eu falo assim, gente, é o plano da salvação. Aí você diz, não, o plano da salvação é Jesus. Jesus faz parte do plano da salvação. Ele é o principal do plano da salvação. Mas não é só Jesus é o plano da salvação. Compreende? É os ensinamentos dele. É o Espírito Santo convencendo da justiça, do pecado e do juízo. É você aceitando isso, aceitando o poder da palavra, mudando a sua vida, aplicando isso na sua vida, libertando-se do pecado. Isto é o plano da salvação. Compreende? Então, as pessoas não compreendem essa questão do plano de salvação. Precisa se estudar para entender, porque isso está na palavra. Não está no pastor, não está no padre, não está no líder da igreja. Está na palavra de Deus. Compreende? Então, eu estou falando isso para que você examine a palavra, para que descubra na palavra, como está em João 7,17. Jesus falou isso. Vocês querem saber se eu estou falando a verdade ou não? Busca na verdade. É a verdade da palavra de Deus que vai dizer se eu estou falando a verdade ou não. Compreende? Então, Jesus deu esse conselho aos fariseus. O verso 22 diz assim: pois sabemos que até agora o mundo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Ou seria, o mundo inteiro sofrendo. O mundo que ele está dizendo é todo. O universo, a terra, as aves, a vegetação, a água, tudo na terra sofre por causa do pecado. E um dia será livre, quando manifestar os filhos de Deus. O que Deus precisa nessa terra é que se manifeste os filhos de Deus, para que isso aconteça. Então, aí o verso 23 diz: e não somente o mundo, mas nós que temos o Espírito Santo como primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós enquanto esperamos a redenção do nosso corpo. Ou seja, todos aqueles que têm o Espírito de Deus, por isso que lá no verso 16, fala assim que o Espírito Santo testifica do nosso Espírito se nós temos o Espírito de Deus ou não. Mas aqui está dizendo que todos que têm o Espírito de Deus, que não há condenação para ele, que estão em Cristo Jesus, porque tem o Espírito de Deus nele, ele está sofrendo com esse mundo de pecado. Ele está sofrendo com o pecado do corpo dele. Ele está sofrendo com a situação das pessoas. Ele está sofrendo com a situação do mundo e deseja sair dessa situação. Sabe por quê? Porque aqui diz que todo o universo está assim. Toda a natureza está assim. Todo mundo está assim. Só você que não? Então, quando você não está assim, você está fora do plano de Deus. Você não está entendendo o plano de salvação. Está entendendo? Então, veja bem. Você viu como é que a Bíblia é maravilhosa? Quando mostra que tudo está sofrendo, o universo inteiro está sofrendo por causa do pecado. Infelizmente, o ser humano não está. Falando que está contente com o pecado. Aí não é o Espírito Santo que está atuando nele. É assim que está dizendo o verso. Quando o Espírito Santo está atuando em você, o pecado é repugnado na sua vida. Compreende? Você sente nojo do pecado. Você não quer relação com o pecado. Compreende? Quando o Espírito Santo está em você, aí não há condenação, porque você não está em pecado. Só há condenação para aqueles que vivem em pecado. Compreende? Por isso que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque foi liberto. Convenceu-se do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está trabalhando com ele. Compreendeu? Então, quando nós não sentimos angústia nesse mundo, sentimos prazer, sentimos alegria de fazer as coisas, participar das festas e das coisas dessa terra, é um sinal que o Espírito Santo não está em você. É um sinal que o Espírito de Deus não está em você. Compreende? Porque se todo o universo está sofrendo, toda a natureza sofrendo por causa disso, você não está sofrendo. Porque você não tem o Espírito de Deus. Compreende? Então, essa é a situação do ser humano. É isso que está mostrando aqui na palavra. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus, daquele a quem ele chamou, de acordo com seu plano. Compreende? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e tudo coopera para o bem para aqueles que têm o Espírito de Cristo. Aqueles que não têm, não coopera para o bem. Esse verso é mal compreendido. Da forma que é mal compreendido o verso 8, o capítulo 8, verso 1, também é mal compreendido o verso 28. E aqui está explicando. Então veja bem, as pessoas muitas vezes citam esse verso dizendo assim, bom,
não há condenação para a questão de Cristo Jesus. Cita esse. E cita esse também, o 28. Tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Tá certo. Mas para tudo contribuir bem para mim, para você e para quem quer que seja, o Espírito de Cristo tem que estar nele. Se o Espírito de Cristo não está, tudo não contribui para o bem, não. Tem coisa que contribui para a coisa ruim. Compreende? Então eu preciso entender a palavra do jeito que ela é, não do jeito que eu quero que ela seja. Compreende? Então nós estamos vivendo num tempo em que o movimento religioso estão pregando contra a própria palavra de Deus. Compreende? Pregando contra a mensagem que recebeu de Deus. Os judeus fizeram isso na época deles. Muitos líderes do passado também fizeram isso. E receberam a sua recompensa. E hoje o mundo cristão está fazendo isso também. Prega contra a própria palavra de Deus. Compreende? E quer as bênçãos de Deus. E quer o Espírito de Deus. Mas saber por quê, como, qual que é o procedimento que o Espírito de Deus está nessa pessoa. Entendeu? Então é muito interessante saber o capítulo 8 de Romanos, que mostra a realidade de servir a Deus do plano da salvação. Esta é a realidade do plano da salvação. Que Deus abençoe a todos e que nós juntos viemos compreender a palavra da forma que é a palavra. Não da forma que eu quero que ela seja, da forma que está escrito. Que Deus abençoe a todos, é o nosso desejo, nossa oração. Amém.